Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou eu de volta com mais um vídeo da série Aprofunde Suas Raízes, em que falamos da simbologia das árvores na Bíblia. Tem sido edificante, abençoador. Você que não assistiu aos vídeos anteriores, corre lá, eu vou deixar no cardzinho aqui para você assistir. Não deixe de ser abençoado. Hoje vamos falar sobre a videira, mais um vídeo. Eu sei que Deus vai te abençoar muitíssimo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. No livro de João, capítulo 15, versículos 1 ao 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma vez mais, Jesus usa alegoricamente uma planta ou uma árvore para ensinar aos seus discípulos coisas espirituais. E para entendermos melhor sobre a profundidade do que ele está ensinando, precisamos conhecer um pouco acerca desta planta chamada videira, ou vide, ou parreira, como também é conhecida. A videira é uma planta trepadeira com um tronco retorcido ou uma cepa, que é a base da videira ligada às raízes que transporta os nutrientes para o resto desta planta. Seus ramos ou sarmentos são flexíveis e precisam de sustentação ou suporte para que a videira seja mantida e direcionada de modo a estimular o crescimento, formando uma estrutura com os ramos ou sarmentos expostos ao sol. Suas flores são pequenas e se reúnem numa inflorescência, e o seu fruto é uma reunião de pequenos bagos em cacho que podem ser nas cores pretas, roxas ou verdes. É uma planta milenar nativa da região do Oriente Médio que se espalha para o Mediterrâneo e depois para os países à volta do mundo. Existem muitas variedades de videira que se diferem de acordo com as características do solo, do clima e da região, mas no Mediterrâneo predomina a espécie Vitis vinifera, que é caracterizada pela sua incrível capacidade de resistência, resiliência e adaptação à diversidade de climas e solos. Desenvolvem profundas raízes que procuram água e nutrientes, o que permite que essa videira suporte verões super quentes e secos. Essa videira tem um crescimento vigoroso e produz uvas de qualidade excelente, doces e intensos no sabor e aroma. O cultivo da videira tem enorme importância para muitos povos e tem um profundo simbolismo espiritual. Para o povo de Israel, a videira simboliza bênção, prosperidade, frutificação, unidade, comunhão e vida. Ao estudarmos ou meditarmos sobre a videira na Bíblia, é notável que muitas famílias israelitas cultivavam a videira e esta fazia parte do cotidiano deste povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e muitas vezes citada junto com a figueira, como vimos no vídeo anterior. No texto de João, capítulo 15, versículos 1 ao 8, em que estamos meditando, Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Isto nos leva ao entendimento de que existe então uma que não seja autêntica. Veja só o que diz Isaías, capítulo 5, versículos 1 ao 7. O profeta conta uma parábola. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha.
O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. E em Jeremias, capítulo 2, versículos 21 e 22, o Senhor diz a Israel através do profeta: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então, Deus plantou Israel como uma videira frondosa e excelente, porém Israel foi infiel, rebelde e se corrompeu. Deu frutos ruins e o Senhor a reprovou, pelo que o salmista, em Salmo 80, versículos 14 e 15, pediu ao Senhor que voltasse a face novamente para eles e visitasse a vinha que ele mesmo havia plantado e fortalecido, pois estava sendo queimada e decepada pelo inimigo. O salmista pede a salvação do Senhor para Israel. A figura da videira era aplicada a Israel. O Senhor escolheu, separou e levantou Israel para ser um povo sacerdote para as nações. Porém, Israel falhou no propósito de dar bons frutos. Em vez disso, deu uvas bravas. Mas no tempo determinado, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e cumpre de forma perfeita o papel da videira de Deus. Há muito que se falar sobre a videira, mas hoje vamos nos ater ao fato de que a videira foi chamada a frutificar. Olha o que a videira respondeu às outras árvores quando estas, na parábola de Juízes 9, a chamaram para reinar sobre elas. Deixaria eu o meu mosto, que agrada a Deus e aos homens, para ir pairar sobre as árvores? Abrindo aqui um parênteses, em outras versões, podemos encontrar a palavra vinho em vez de mosto. Eu, particularmente, prefiro usar a versão com mosto, porque mosto é o suco doce da uva antes da fermentação. É este mosto que determina o caráter do vinho. O vinho é o resultado, a consequência do fruto da videira. Mas esse assunto é profundo, portanto podemos abordá-lo em outro vídeo, em outro dia. Voltando aqui, algo importante a se notar é que o fruto da videira está nos sarmentos ou nos ramos. E estes, segundo o texto de João 15, são os discípulos, ou seja, os que creem e seguem Jesus. Nós. A videira, que Jesus, é a fonte e os ramos estão totalmente dependentes da videira para portarem o fruto. Tendo o entendimento de que Jesus é a videira, os ramos dessa videira somos nós e que Deus Pai é o lavrador, vamos aplicar de forma simples, mas transformadora, verdades deste texto. Nós portamos o fruto, porque quem produz em nós é a videira, é Jesus.
O ramo não produz fruto em si mesmo. O versículo 4 de João 15 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O ramo é chamado a evidenciar o fruto da videira. O trabalho de fazer ou de gerar e desenvolver o fruto não é do ramo. O trabalho deste, ou esforço deste, é permanecer conectado à fonte, que é a videira. Não há vida nos ramos se estes não se alimentarem da seiva que a videira absorve pelas suas raízes e através do tronco ou caule ela transmite para os ramos. Não temos vida em nós mesmos. Todo o nutriente de que precisamos vem da videira. A videira é a palavra. Em João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é a própria palavra. Em João capítulo 6, versículo 51, Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Só temos fruto se permanecermos em Cristo e as palavras dele estiverem em nós, conforme João 15, versículo 7. Isto fala da obediência à sua palavra. Sem a conexão com ele, não teremos fruto. A conexão é o relacionamento com ele. O fruto não tem a ver com o que fazemos na igreja, nos cargos, ministérios, o quão envolvidos estamos na comunidade onde congregamos. Isso é a multiplicação, mas o fruto tem a ver com o que nós nos tornamos em Cristo. À medida que vamos nos relacionando com Ele e nos aprofundando no conhecimento dele, o Espírito Santo vai formando em nós o caráter de Cristo. À medida que vamos nos rendendo e nos sujeitando ao seu Espírito, trabalhando, operando em nós por sua palavra, quando obedientemente nos sujeitamos à sua palavra, o caráter de Cristo vai se formando em nós, mas não é por nosso próprio mérito e esforço. É o Espírito que encontra liberdade de ação em nós quando permanecemos conectados à videira, à fonte. A videira não produz uvas nos primeiros 3 anos. Nos seus primeiros anos, ela aprofunda as suas raízes, fortalece a sua estrutura e desenvolve seus ramos de modo que eles possam suportar as uvas quando chegar o tempo de frutificar. Assim como o fruto da videira não nasce de um dia para o outro, pois tem um processo, um tempo determinado e não é instantâneo, nosso caráter em Cristo também é transformado de glória em glória. É processo, é contínuo, leva tempo e precisamos estar disponíveis, retidos e permanecermos conectados com aquele que é a nossa fonte, Jesus. É importante lembrar que o fruto é do Espírito e não nosso, o que é diferente de dom que podemos receber instantaneamente do Espírito Santo. O fruto, como já vimos, é desenvolvido em nós pelo Espírito Santo, ou seja, é a transformação da nossa velha natureza para um caráter que nos assemelha a Jesus Cristo. É a verdadeira conversão. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito, que representa o caráter de Cristo, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Estas são características de um único fruto, assim como é a uva, um fruto com vários bagos. Lembremos também que o fruto é do Espírito Santo. Portanto, só teremos o fruto se ele permanecer em nós, ou seja, se nós permanecermos conectados e nos relacionarmos com aquele que é a fonte e que nos alimenta com a sua seiva. O fruto é a consequência ou o resultado de uma vida firmada na videira.
O problema é que queremos, muitas vezes, por nós mesmos, mudar o nosso caráter, mudar coisas em nós que nós mesmos não aprovamos, pois reconhecemos que não é bom. Porém, nosso esforço próprio não vai dar conta de mudar o nosso eu carnal. Mas um encontro real com aquele que é a própria palavra tem poder para produzir em nós, por meio do seu Santo Espírito, um caráter semelhante ao dele. A palavra dele nos lava, nos limpa. Para finalizar, é bom lembrar que o Deus Pai é o lavrador, é quem cuida, poda, limpa e corta. Os que não carregam o fruto, ele corta, pois na verdade nunca estiveram verdadeiramente conectados à fonte. Mas ele limpa ou poda os que dão fruto para que deem mais ainda. E sobre a poda de Deus Pai, daria para fazer um outro vídeo, pois é um assunto muito pertinente. Quem sabe um próximo vídeo por aí. Recapitulando, nós carregamos o fruto quando nos relacionamos com Jesus. O fruto não é nosso, é do Espírito Santo. O fruto significa manifestar a vida de Cristo. O Pai é glorificado quando damos fruto. Queridos, este assunto é muito amplo. Poderíamos aplicar muitas outras lições à nossa vida através desse texto e através dessa planta maravilhosa que é a videira e sobre os ramos, sobre os frutos. Muito mais lições que poderíamos aplicar. No entanto, nosso vídeo já está muito longo. Por hoje eu fico por aqui, em que estejamos firmados na videira e ele esteja em nós, para que haja fruto em nós. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Por hoje fico por aqui, que o Senhor te abençoe. Um beijo, até a próxima.